Na quarta anterior, semana passada, nós começamos ali a falar sobre os ensinamentos revolucionários de Cristo. Ah, e pelo menos alguns ensinamentos que são mais destacados, vamos dizer assim, que trazem que exigem melhor uma certa análise, uma certa reflexão sobre o que Cristo realmente queria dizer com aquilo que ele disse, certo? E como eu já disse, Cristo ele usa, né, de expressões bem fortes. Ele usa muito de uma linguagem que chama a atenção, que nos leva a pensar e a refletir. E ah, com isso, ele nos mostra certas verdades que nós, como seus discípulos, precisamos aplicar em nossa vida. Então, aqui são só alguns, né? Eu estou trazendo alguns ensinamentos revolucionários. A gente vai ver com muito mais detalhes, alguns desses até, e até outros que eu não estou mencionando aqui, mas pelo menos esses ensinamentos que, para a gente perceber que quando Cristo nos chama, para viver realmente como seus discípulos, isso não é qualquer coisa. Isso não é uma mera ação ou algo optativo, ou algo que a gente pode relevar, né? E entre fazer ou não fazer, ou fazer meia boca, né? Ou fazer conforme muitas vezes a gente pensa ou a gente acha. E talvez muitas vezes a gente nem liga tanto, a gente talvez lê na Bíblia, acha tão bonito as palavras, mas a gente não aplica aquilo porque nos falta vontade, né? Lembra que eu falei isso, né? O nosso problema não é que nós somos habilitados. Esse não é o a questão que envolve o ser discípulo e o fazer o que um discípulo precisa fazer. A nossa questão não é habilitação, porque nós somos habilitados por Deus. A nossa questão muitas vezes é a capacitação. É que não nos sentimos capazes ou não buscamos a Deus, a palavra de Deus, e vivê-la como nós deveríamos viver para que assim tenhamos uma vida de discípulo, né? Então, esses ensinamentos, eles nos trazem a memória o que é uma vida de um discípulo. Como é que um discípulo ele vive, certo? E à medida mais os próximos estudos, a gente vai vendo muito mais ensinos que o Senhor nos mostra. Então, primeiro, né, que a gente falou que Jesus Cristo, o Senhor, foi um revolucionário. E quando nós falamos de Cristo ser um revolucionário, isso não está ligado a meramente, né, algo que é físico e terreno, né, mas uma realidade espiritual e terrena. Isso não é um revolucionário do ponto de vista humano, político, né, social, não é nesse enfoque, apesar de que uma nação, um povo que se dobra a Deus, que se dobra a Cristo e vive realmente um discipulado, né? Isso seria fantástico se a gente conseguisse ver na Terra algo assim. É possível ver mudanças da realidade terrena, sociais, políticas e econômicas, até como até mesmo algumas nações no passado, quando tinham a Deus como a prioridade, ah, em seu início, né, elas prosperaram, elas avançaram muito, e até hoje, vamos pensar nos Estados Unidos, né, tem esse reflexo de ser uma nação grande e poderosa em todo o mundo, porque em seu início eles começaram dando uma prioridade para a vida com Deus, para a vida dentro do lar, dentro da família com Deus. E isso transpassou para a própria sociedade, né? Apesar de que, claro, teve problemas ao longo do tempo também, como todo povo, como toda nação, como todo grupo que sofre pela influência do pecado, né? Então, aqui Cristo é um revolucionário ligado às realidades espirituais. Nós falamos que o objetivo de Cristo é transformar a vida, as nossas vidas, e nos enviar como luzes resplandecentes, como arautos de uma paixão flamejante. Então, ou seja, o alvo em que Jesus, né,
muda a nossa realidade espiritual, é para que agora possamos levar a mensagem dele como luzes resplandecentes nesse mundo de trevas e arautos, né? Ou seja, aqueles que anunciam, aqueles que apregoam uma paixão flamejante, né? Que é o próprio evangelho. E aí, ao final, o alvo final é transformar a natureza dos corações caídos ao seu coração. Então, esse é o alvo final de nós como discípulos de Cristo. Ele transforma a natureza caída dos nossos corações para que seja ao molde da maneira como é o coração de Cristo. Então, por isso que quando tudo que Cristo ensina, ele nunca ensina aquilo que ele não fez. Eu já disse isso até. Ele sempre ensina aquilo que ele faz. Ele sempre ensina aquilo que ele mesmo já está demonstrando, como nós vamos até mesmo ver aqui nos próximos ensinamentos. Então, falamos já do custo do discípulo, né, da questão das experiências extraordinárias. Eles, por um lado, viram milagres, visões, maravilhas, mas do outro também eles passaram por experiências escaldantes, perseguições, sofrimentos e mortes, né? Então, hoje, boa parte das pessoas querem o que está em azul, né? Enquanto que deixam de lado que também há um custo do discipulado, há um custo pelos ensinamentos de Cristo, há um custo que eu e você passamos por servir, fazer a vontade do Senhor. E ali falamos também que as exigências de Cristo são humanamente impossíveis e a gente só pode fazer isso através do Espírito Santo, debaixo da submissão do Espírito Santo. Então, aqui falamos também sobre as ideias erradas de ser discípulo, né? Ou seja, ser discípulo não é frequentar o culto de uma igreja, certo? Não é colaborar com uma ajuda financeira para a obra, isso não é ser discípulo, e nem ceder um pouco do nosso tempo ou do tempo que sobra para servir de algum modo na obra da Igreja de Deus. E falamos sobre o que é ser realmente um discípulo de Cristo, que é viver de forma radical sobre a forma de obras sacrificiais e de um comprometimento absoluto com o Filho de Deus. Então é isso que realmente ser um discípulo. É viver de uma forma radical pelo qual Cristo nos chama nos seus ensinamentos, que isso envolve em atos sacrificiais e um comprometimento absoluto com o Filho de Deus. Isso tudo se transforma ali no ato ou na ordem de tomar a cruz, que está lá em Lucas 9, 23 a 24, né, que o Senhor nos chama para isso. E aí falamos na semana passada ah, é, sobre alguns desses ensinamentos, né? Citamos três e hoje nós vamos citar mais outros três ensinamentos. Então, o primeiro foi viver na simplicidade de uma vida com propósito, que até coloquei agora um destaque ali em verde, né? Que é o princípio de glorificar a Deus, né? Que a gente consegue ver em outros versículos e, sobretudo, em Lucas 14:33. A gente consegue ver esse tópico quando é dito, né, que todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então, o discípulo ele renuncia a, a sua vida, seu propósito de vida particular para viver o propósito de vida do Senhor, que é a glória dele. Falamos disso. Falamos também que o discípulo real de Cristo, ele vive sem interesses particulares de ganhos terrenos, né? Ou seja, o princípio de servir sem reciprocidade. Citamos ali em Lucas 14, 12 a 14, que o discípulo ele não vive esperando alguma coisa. Ele não serve esperando que algo aconteça com ele de bom. Ele não faz algo bom esperando que algo bom aconteça com ele. Esse é o princípio do servir sem reciprocidade, né? Ou seja, como Cristo, o, o que Cristo fez por nós, né? Nós não tínhamos como de modo nenhum pagar e de fato não vamos, né? Nem fazer nada recíproco ao que ele fez. Não tem como, né? Então, assim também nós somos enviados a servir, a fazer a vontade do Senhor, não esperando que a boa vontade das pessoas ou que as pessoas tenham a mesma atitude que elas tiveram, que nós tivemos para com elas, perdão, né? Então, a gente não busca
fazer as coisas em prol de ganhar alguma coisa, que é essa ideia do interesse particular, né? Dos ganhos terrenos. Mas nós buscamos fazer a vontade de Deus, independente se vamos ganhar ou não, né? E obviamente, claro, Deus nos recompensará conforme a vontade dele. E o último que nós vimos na semana passada é viver no qual Cristo seja o primeiro em nossa vida, que está lá em Lucas 14, 26, que é um viver de submissão a Deus. Ou seja, eu me submeto primeiramente a Deus, à vontade de Deus, ao que Deus quer da minha vida. E eu faço tudo aquilo que ele me pede, tudo aquilo que ele ordena, sem de modo nenhum a, a ter dúvidas sobre o que ele me pede e também sem que outra pessoa seja maior do que ele, né? Sem que pessoas ou até mesmo a minha própria vontade seja maior do que a vontade de Deus no cumprimento desse ato. Em outras palavras, entre as pessoas e eu e Deus, do outro lado, eu sempre escolho por fazer a vontade de Deus, por fazer aquilo que Deus me pede em primeiro lugar e depois as outras coisas, e depois as pessoas e depois a minha vontade, né? Ou seja, eu me submeto a Deus por completo, e não as pessoas em detrimento de Deus, ou a mim mesmo em detrimento de Deus. Falamos sobre isso em Lucas 14, 26. E hoje nós vamos ver mais três ensinamentos que o Senhor nos traz aí na sua palavra. Vamos lá. Então, o ensinamento D, né, seria o quarto ensinamento. O discípulo de Cristo, ah, ele tem um viver no qual ele ama sacrificialmente, perdão, as pessoas como Cristo a ama. É um viver no qual ama, ou no qual eu amo sacrificialmente as pessoas como Cristo me ama, ou como Cristo nos ama. Que é o princípio do amor sacrificial, que está ali em João 15, versículos 12 e 13, do qual nós lemos assim, João 15, 12 e 13. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida, a própria vida, perdão, em favor dos seus amigos. Ah, eu vou repetir. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos, é, essas frases que nós lemos aqui, né, esses versículos, eles deveriam ficar realmente, ou estar realmente impressionando a nossa mente, né, diante do que acabamos de ler. Porque ele é um mandamento claro e ele é um mandamento forte, né? E é isso que nos torna realmente discípulos de Cristo. A gente não precisa, talvez aqui, fazer um raciocínio tão complexo para compreender essas palavras tão diretas que o Senhor escreve aqui em João 15, 12 a 13, porque ela é totalmente renunciatória. Ou seja, ela nos faz renunciar àquilo, né, que é de maior valor em prol de demonstrar esse amor. Então, amar como Cristo ama é algo revolucionário. Por quê? Porque esses versículos eles pregam que o valor do verdadeiro amor que Cristo nos convoca a amar consiste primeiramente em dar do que receber. Ele fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E não foi exatamente isso, essa demonstração, né, do dar a sua vida que Cristo fez para conosco? E que no versículo anterior ao 12, né, ele fala que nós devemos amar como ele amou, e amar como ele amou é exatamente isso, é dar. Então, temos a ideia muitas vezes de um amor que é egoísta. Ou seja, eu tenho que me sentir amado, eu tenho que ver expressões de amor das outras pessoas, eu tenho que me amar. É o que a gente
mais escuta no mundo, né? A gente não escuta muito essa questão de eu preciso amar sem esperar que o outro me ame. Mas é o contrário, né? Eu preciso que as pessoas me amem para eu poder também ser motivado a amar. Então sempre eu sou despertado no amor para poder amar o outro. Obviamente, com relação a Cristo, a gente só pode amar como ele ama porque ele nos despertou este amor. Porque ele amou a nós, claro, certo? Mas ah, nós hoje, se já conhecemos desse amor de Cristo, se já experimentamos, né, do que ele fez por nós não precisamos ficar correndo pelo amor, né? E aí coloque a palavra amor das pessoas, né? Como se fosse uma ideia, uma espécie de interesse, né? Pela atenção, né? Que geralmente a gente utiliza a palavra amor relacionada a essas palavras, né? De interesse ou de atenção das pessoas por nós, né? Então a gente não precisa ficar esperando o mesmo amor e a mesma intenção das pessoas ou interesse, porque nós já temos e já conhecemos o amor maior. E alguém que não, vamos dizer assim, nem precisava nos amar, nos amou. Dá para entender? Ou seja, às vezes a gente fica muito mesquinho pela atenção, pelo interesse, pelo amor de outras pessoas, enquanto que nós, como crentes, já experimentamos do verdadeiro amor. E na verdade a gente precisa se aprofundar e se deleitar nesse verdadeiro amor que Cristo já nos deu, ao invés de ficar querendo, por que aquela pessoa não me ama? Por que aquela pessoa não se interessa por mim? Por que aquela pessoa não é atenciosa para comigo? Então, às vezes a gente fica nesse amor egoísta, nesse amor que quer receber, mas a gente esquece do amor que se entregou por nós, do amor que deu a sua vida por nós, e agora nós temos o maior motivo de todos para poder amar as outras pessoas sem esperar que elas também nos amem na mesma ideia ou na mesma intenção e proporção. Então, quando eu estou querendo dizer isso aqui, irmãos, eu quero dizer, claro, que em certa medida, essas coisas até que eu falei de tenho que me amar, obviamente, tenho que se sentir amado ou ver expressões de amor, né, entre as pessoas, isso é algo bom até certa medida. Eu preciso me amar no sentido de me cuidar, certo? De me preservar. Eu preciso, claro, sentir ser amado, porque isso é bom também. É bom a gente se sentir amado pelas pessoas. Eu preciso que as pessoas ver a expressão de amor das outras pessoas, porque isso é bom também. Só que isso não é o primordial. Só que isso não é o alvo da minha vida. Não é aquilo pelo qual eu busco. Porque se essas coisas não acontecerem, ainda assim, o meu amor por Deus ele continua. O amor que Deus tem por mim, ele vai continuar e o meu amor por ele deve continuar. A questão é que nós temos que lutar contra o exagero desse tipo de amor, que são fomentadas pelo nosso egoísmo de sempre querer receber o amor das pessoas e de nunca em dar ou demonstrar amor às pessoas que estão à nossa volta em nossos atos. Então, infelizmente, nós somos muito assim. Nós temos, nós queremos muito receber, queremos muito que as pessoas estejam próximas de nós, nos ajudem, nos amem, mas chegou o seu momento, você se afasta. Chegou o seu momento de dar esse amor, você fica distante. E o que Cristo diz é que não é esse tipo de amor que você aprende dele. O amor que você aprende dele é o amor do qual você dá a alguém a sua própria vida. Por isso que ninguém tem maior amor do que este. Esse realmente é um amor grande. E em segundo lugar, né, que o ato de dar nesses versículos, ele se refere àquilo que é de maior valor que existe debaixo do sol na vida de qualquer pessoa, que é a própria vida.
A própria vida é aquilo que é de maior valor. Então, como Cristo, né, deu a sua própria vida pelos seus amigos em favor, né? Ou seja, a palavra em favor aqui quer dizer em benefício de. Você pode traduzir como em benefício de. Então, alguém deu a sua própria vida em benefício de ou em favor de alguém, que são seus amigos. Assim também a gente precisa demonstrar amor pelas pessoas. Obviamente, não apenas só sobre os nossos amigos, mas até mesmo pelas pessoas que não são nossos amigos. E isso aqui é um ensinamento revolucionário, porque quando Cristo deu a sua vida por nós, nós não éramos amigos dele ainda, né? Ele nos torna amigos, mas não éramos amigos dele, né? Então, o que Cristo quer dizer aqui é que o nosso amor pelas pessoas precisa ser ou chegar ao ponto de até mesmo, se for necessário, morrer por elas. E aqui que é a parte mais delicada da coisa, né? Porque como assim, né? É fácil eu amar dando alguma coisa. É fácil amar fazendo algum ato. É fácil amar falando, conversando com aquela pessoa e dizendo como ela é importante para mim e como ela é boa naquilo ou naquilo outro, ou ajudando ela, motivando ela com palavras. É fácil amar, sim, mas amar com a própria vida é outra história. Mas é esse o nível de amor do qual nós somos chamados. O que Cristo quer dizer aqui é que, se necessário morrer por essas pessoas, em situações extremas, eu preciso fazer isso. Obviamente, a gente precisa então estar preparado para que, se isso ocorra, eu faça, eu cumpra. Com toda certeza aqui, meus irmãos, a gente pode demonstrar, como eu disse, né, o amor de Cristo ajudando, servindo as pessoas em suas necessidades, dentro daquilo que é possível, das nossas limitações até, ou até a mais do que a gente pode. Isso daqui a gente precisa fazer. Mas o que Cristo nos aponta aqui é: essas coisas vocês precisam fazer, mas também, se necessário, até mesmo a vida vocês precisam entregar. E aqui que é o revolucionário. Esse tipo de amor pelo qual Cristo nos chama, que é um amor sacrificial, no qual não podemos esquecer que em determinadas situações isso pode acontecer. E apenas aqueles que são realmente transformados pelo Evangelho, que têm sido transformados pelo Evangelho, eles conseguem chegar nesse nível de amor ao ponto de entregar a sua vida pelas pessoas à sua volta, pela verdade da palavra de Deus, para resgatar a vida de pessoas à sua volta. E aí eu vou nomear algumas pessoas aqui da história que nós conhecemos até, que fizeram isso, que foram discípulos de Cristo, que fizeram isso e por amor a Cristo entregaram até mesmo a sua própria vida para pregar a verdade de Deus às pessoas. Então nós temos ali, a gente pode citar os discípulos, né? Todos ali, a história nos mostra que todos entregaram a sua própria vida pelo Senhor, morreram, né? Não foi só aqueles dois lá que falaram: olha, vocês vão beber o cálice, né? Um quer sentar à minha direita, outro quer sentar à esquerda, mas vocês estão prontos para poder beber o cálice? Na verdade, todos beberam daquele cálice. Mas existiram outros na história, como, por exemplo, Policarpo de Esmirna, né, que era o discípulo do apóstolo João, que escreveu exatamente, né, o que Cristo fala aqui em João 15, 12 a 13. Ele praticamente morre. E alguns mencionam que a morte dele foi um marco, né, para a expansão da própria igreja. E ele morre por conta de pregar o evangelho, por conta de anunciar a palavra de Deus às pessoas. Depois, mais na frente, na própria igreja, a Perpétua e a Felicidade, né, que foram duas cristãs da igreja primitiva que morreram por também pregar o evangelho às pessoas, por carregar essa verdade. John Huss,
lá na República Tcheca, né, que não era República Tcheca ainda, mas era um reino, ah, ele morreu por pregar a Cristo. E mais na frente nós temos Jim Elliot, que ele morreu por estar falando do evangelho aos povos de uma tribo, ou de tribos ali no Equador. E depois, né, nós temos tantos outros ali na história da igreja, mais recentes até, que foram até a morte para levar a verdade do evangelho às pessoas que não tinham conhecimento da verdade e morreram até, perseguidos, maltratados, né? Como está lá em Hebreus 11, né? Homens, mulheres, né, que o mundo não era digno, mas que deram, que foram até o fim da sua vida, porque entenderam exatamente essa mensagem que está aqui em João 15, 12 a 13. Então, só alguém profundamente enraizado nisso, no amor de Deus, que compreende a extensão desse amor e que renunciou praticamente a tudo para viver esse amor sacrificial, consegue fazer isso. Mas não é só essas pessoas. Nós, como crentes, nós somos chamados para isso também. Se chegar a esse momento, se chegar a esse ponto de dar a nossa vida pelas pessoas. Depois, o quinto, que é o E, ensinamento revolucionário de Cristo, é que o discípulo ele tem que viver buscando ser o menor no reino de Deus, que aqui é o princípio da humildade no viver. Está lá em Lucas, capítulo 22, perdão, ali está 14, tá, irmãos? É versículo 22. Deixa eu só corrigir aqui. Só um instante que eu vou corrigir aqui para poder ficar melhor, para vocês entenderem. E só um instante, eu vou jogar na tela agora. Porque o quinto princípio, o E, então o discípulo ele tem que viver buscando ser o menor no reino de Deus. Então aqui é o princípio da humildade no viver. E esse princípio, ele descreve o quê? O que está ali, o que está em Lucas 22, versículo 26 a 27. Eu vou pedir para que um irmão possa ler, ou uma irmã. Lucas 2, 26 a 27. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é aquele que está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Bem, então, irmãos, esse ensinamento de Cristo ele é bem interessante, né? Porque se você volta ali dois versículos antes, que é os versículos 24 e 25, você lê o seguinte, Lucas 22, 24 e 25. Você lê assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: o rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Bem, a- aqui é bem interessante, né? Que Cristo ele está na última ceia, praticamente ele está prestes a morrer, óbvio, né? Depois da ceia ali, ele já vai entrar no processo de ir para o Getsemane e depois segue todo o trâmite para a cruz. E os discípulos, eles, nesse momento, né, ao invés de eles estarem concentrados, sobretudo, naquilo que Cristo iria fazer na cruz, o que eles estão buscando? Saber quem entre eles era o maior.
ou parecia ser o maior, né? Talvez falando com Cristo, Senhor, né? De todos nós aqui que estamos, né? Qual é que é o mais preferido pelo Senhor, né? Qual que é o bom aqui? Qual é aquele que é realmente o destaque entre nós aqui? Qual é aquele que é o discípulo melhor, né? E isso aqui é bem interessante, irmãos. Por quê? Porque se você percebe, esse é o grande debate entre os homens caídos. Tudo que você vê no mundo hoje de problema, de guerras, de situações econômicas fora do lugar, políticas, tudo isso é por conta do homem querer buscar poder. É do homem voltando àquela história lá do Gênesis, do qual foi dada aquela proposta, e sereis como Deus. Tudo é por conta disso. Alguém que busca poder. Alguém que busca o destaque entre todos. Alguém que busca chegar no topo e dizer eu sou o maior e controlo tudo. Eu sou Deus. Toda a busca do homem é essa. E aqui os discípulos, tomados aí pelo seu orgulho, eles estão exatamente indo neste ponto. Eles queriam saber quem era o melhor, quem era aquele que seria promovido por Cristo. Mas, e essa é a visão do mundo. Mas o que Cristo tem para eles é o contrário. A proposta que Cristo tem para eles é totalmente revolucionária. É totalmente fora do que seria o padrão do mundo. O padrão do mundo é: o melhor é quem tem mais sabedoria, tem mais conhecimento, tem mais poder, tem mais dinheiro, é quem tem mais autoridade, é quem tem um cargo melhor de destaque, é quem se sobressai e vira o centro das atenções, onde todos os holofotes estão lançados. Esse é o maior. Mas Cristo vai dizer: olha, o maior entre vocês seja como o menor. Esse é um ensinamento revolucionário, certo? Ou seja, os discípulos de Cristo, eles não são promovidos por cargos de destaque ou por estarem no centro dos holofotes. Mas os discípulos de Cristo, eles são movidos por servir como Cristo os serviu. Ou seja, Cristo está nos ensinando o quê? Que o maior é quem mais serve. Já o menor é quem é mais servido. O maior é quem mais serve. E o menor é quem é mais servido. Por isso que ele diz, né, nos versículos 26 e 27, como a irmã leu: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja o que serve. Ou seja, aquele que dirige, ou seja, aquele que preside, né, aquele que está num cargo de uma autoridade, conduzindo as coisas como um líder, aquele que precisa servir. Ele tem que mostrar o serviço e não esperar o serviço dos outros. E aí ele diz: pois qual é maior? Quem está na mesa ou quem serve? Obviamente, no mundo, quem é o maior? É quem está à mesa ou que serve? Ou seja, chega num restaurante bem caro, né? Chique, né? Daqueles ali que um rodízio é 300, 400 reais, né? E tem restaurantes assim, ó, até mais caros. Olha para uma cena de alguém sentado num restaurante desse e alguém que chega à mesa e serve aquela pessoa. Carnes ali e tudo mais, caras. Quem é o maior na visão do mundo? É aquele que está sentado à mesa, comendo daquela carne cara, ou aquele que está servindo aquela carne cara? Hã? A resposta é quem está à mesa. Na lógica do mundo é essa. Todo mundo quer estar à mesa, ninguém quer ficar ali no papel do garçom. Hã? Não é isso que o mundo diz? Mas o que Cristo diz aqui é, aí ele diz, né? Quem, aliás, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Isso na visão humana, não é? Mas ele diz: pois no meio de vós eu sou como aquele que serve. Ou seja, Cristo é o garçom. Então ele está dizendo: olha,
O maior no reino de Deus não é aquele que está sentado, está recebendo, mas é aquele que está dando. Esse é o maior. Então isso nos leva ao quê, irmãos? A buscar por servir. Porque e é isso que no final das contas vai nos levar a sermos bem vistos pelo nosso mestre. Não é aquele que está servindo. Aliás, é aquele que está sendo servido, mas aquele que está servindo. Infelizmente, né, a gente pode até mesmo usar o ato do servir a Deus pelas intenções erradas, pelas motivações erradas. A gente pode servir a Deus como um meio de ser visto, né, e de ser recompensado até, mas se servimos pela intenção certa, seremos recompensados por Deus, porque Deus sabe a nossa intenção. Se nós estamos servindo para ser vistos, nada do que nós vamos fazer vai dar certo, porque nós vamos ter o louvor dos homens, mas e a bênção de Deus? E o louvor dado a Deus e a, e a felicidade do nosso Deus para o nosso servir, nós não vamos ter. Que é como está lá em Colossenses 3, 22 a 25. Note, é interessante esses versículos aqui de Colossenses 3, 22 a 25. E eu queria que você abrisse lá e prestasse bem atenção nesses versículos. Ele diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Note que o tópico aqui desses versículos é sobre obediência, sobre servir, né? Ele está falando sobre os servos que são obedientes aos seus senhores terrenos, não servindo apenas sob vigilância, ou seja, não servindo só porque alguém está dizendo assim, olha, você tem que servir, você tem que servir. Não é só porque você está sendo vigiado, se o teu servir está sendo visto ali, julgado. Ele fala, visando tão somente agradar a homens. Ou seja, eu sirvo por quê? Ah, por quê? Porque alguém vai ver que eu sou legal, vai me elogiar. Uau, que legal. Uau, como você prega bem, como você canta bem, como você faz coisas maravilhosas para o reino de Deus, para Deus, que bênção, eu queria ser como você. E aí ele fala, não para agradar a homens, né, ou por benefícios particulares, ou para o louvor dos homens, mas em singeleza de coração. Isso aqui tem a ver com o quê? Humildade. Singeleza de coração. Eu faço com o coração singelo, sem intenção, a não ser a intenção de agradar ao meu Deus, como ele fala assim, temendo ao Senhor. Ou seja, eu sirvo por temor a Deus. Eu sirvo compreendendo que Deus, ele está de cima vendo o meu servir e vendo a intenção do meu servir. E aí ele fala ainda: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, meu servir é para o Senhor. E ele fala: ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A, a Cristo, o Senhor é que está servindo. Ou seja, se servimos a Deus na intenção correta, nós seremos bem-aventurados. Se servimos realmente a Deus, fazendo com alegria, porque é para Deus, nós seremos bem-aventurados. Nós temos herança, né? Agora, note o finalzinho do versículo 25. Pois aquele que faz a injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Ou seja, que tipo de injustiça ele está falando aqui? Exatamente, não é a injustiça de maldade apenas, mas a injustiça de você fazer com o coração desviado de uma motivação correta. Certo? Ou seja,
Se o seu servir for um servir que tem uma motivação que não é correta, então é um servir injusto. Logo você vai colher injustiça da parte de Deus. Logo você vai colher exatamente o contrário do que seria uma bênção. Porque o teu servir é injusto. Você está servindo para ser visto. Você está servindo por algum interesse. Você está servindo porque você quer se dar bem em alguma coisa. E isso vai te levar a receber a mesma coisa. Agora, se o teu servir é pela intenção correta, então o que te espera é uma recompensa. A recompensa da herança. Certo? Então, esse é um ensinamento radical de Cristo, que nos leva a avaliar como nós estamos servindo e quais as intenções do nosso serviço. Será que eu estou servindo só porque as pessoas estão olhando? Só porque o pastor tem mandado? Ah, o pastor tem mandado, eu tenho que fazer, né? Se eu não fizer, né? Poxa, fica feio. Será que é por isso? E aí, o último, o sexto e último ensinamento revolucionário, não quer dizer que a gente não vai ver outros, tá? Mas pelo menos dessa parte aqui do tópico 2 do nosso estudo, é que o discípulo ele tem que viver acumulando tesouros no céu. E esse aqui é bem interessante. E nós lemos lá em Mateus 6, 19 a 21, que é o princípio de investir na eternidade. Diz assim, aliás, eu vou pedir para alguém ler Mateus 6, 19 a 21, por favor. Uma outra pessoa. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não cavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, se a gente ler, né, esses versículos sem a compreensão bíblica adequada, a gente pode entender que o Senhor Jesus está proibindo que nenhum de nós, os seus discípulos, faça qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de acúmulo de patrimônio terreno, certo? E é isso que Cristo está nos ensinando aqui? Então a gente tem que entender. Não é isso. Aqui o Senhor Jesus ele não está proibindo nós, como seus discípulos, de investirem nessa vida em prol de acumular bens, né? Ah, e outras coisas. Mas o que ele está mostrando aqui é que se eu aplico investimentos, se eu faço investimentos nessa vida exclusivamente em prol, né, de que essas coisas me tragam segurança e paz ao meu coração, aí sim isso é um problema. Porque os versículos 19 e 20, eles estão ligados ao princípio que está no versículo 21, que diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, se eu acumulo, né, tesouros na terra, pensando que esses tesouros são a segurança e a paz da minha vida, colocando, em outras palavras, né, como ele diz, o coração nessas coisas, como se aquilo fosse o tudo do meu viver, aí sim é errado. Porque se não fosse assim, a gente não iria trabalhar todos os dias. Porque todo dia que você trabalha, você está acumulando um tesouro que se chama de áreas de trabalho, que no final do mês você vai receber. É um tipo de acúmulo, né? Então não é isso que ele está apontando, mas ele está apontando para o que está por trás disso. O ato de acumular tesouros na terra está por trás de um coração que é ganancioso. Está pensando somente no aqui e no agora, que está focado
nas coisas dessa vida, nos tesouros terrenos que tomam o lugar das coisas celestiais e que trazem uma falsa ideia de segurança e paz ao meu coração, certo? Porque também nós temos na Bíblia inúmeros versículos que falam sobre a necessidade de investir. Por exemplo, Provérbios 13:11. Lá diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Isso aqui é um princípio sobre investir, sobre investimento. Provérbios 6:6 a 8, a palavra de Deus vai usar a analogia da formiga, né? A ilustração de uma formiga que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. O que que a formiga está fazendo aqui? Ela está juntando o alimento e guardando para o tempo do inverno, certo? Ela junta ali no tempo da cega, né, da colheita, ela está juntando ali, por quê? Porque vai vir o inverno, em que ela não vai conseguir o alimento, mas ela já estocou. Então aqui é um princípio sobre investimento. E o próprio Cristo diz em Mateus 25:27: cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Ele está usando a, dentro da a parábola dos talentos, né? Essa ilustração aqui, que foi dado um talento a alguém e essa pessoa escondeu o talento e não fez nada com aquilo, né? E ao invés de poder investir e poder arrecadar mais talentos, né? Então a questão aqui toda, como eu disse, né, do investimento, do acúmulo, está quanto ao seu propósito. Para o que você acumula? Você acumula para que você possa glorificar a Deus, servindo em sua obra, ou seja, transformando até mesmo os investimentos e os tesouros terrenos em algo que se construa e se constitua tesouros espirituais, como, por exemplo, ajudar na obra de Deus, como, por exemplo, usar o seu dinheiro para você aprender, estudar melhor um estudo bíblico, fazendo um estudo bíblico num seminário ou sei lá, um curso que te aprimore mais no ensino da palavra de Deus para que você possa usar isso para o reino dele. Ou até mesmo você utilizar esse dinheiro para poder, que até tem um capítulo que a gente vai estudar mais para frente, que fala sobre isso, como você pode usar o seu dinheiro para ganhar as pessoas para Cristo. Se você faz isso, se você estrutura a sua vida de um modo em que tudo que você tem, você coloca ao dispor de Deus, aí sim vale a pena acumular esse tesouro terreno, porque você está mirando no eterno. Agora a questão é, se por outro lado, você só acumula por um prazer que é hedônico, do qual vai trazer um regozijo para a sua carne, as suas vaidades, aí é outra história. A questão é, no final de tudo, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Ou seja, Deus não nos priva, irmãos, de nós termos confortos na vida. Sendo a vontade dele, nós temos, creio, né, com toda certeza, melhor, nós temos muito mais confortos do que muitos cristãos pelo mundo. Muitos cristãos que estão padecendo lá na Coreia do Norte, nos países perseguidos, até mesmo em regiões da África. Nós temos muito mais conforto do que eles. E graças à vontade de Deus para isso. Mas, ao mesmo tempo que temos esses confortos na vida, a gente não pode esquecer, perdão, das nossas prioridades, das nossas responsabilidades e de viver uma vida centrada em Deus e na obra dele. Que é o que está lá em 1 Timóteo 6:17 a 19. Quando nós lemos assim, lá em 1 Timóteo 6,
17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólidos fundamentos ou sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E é interessante esse versículo, né? Porque ele fala, né, ali o que a gente já viu agora há pouco sobre não colocar, né, o nosso coração ou depositar a nossa esperança, que é a mesma coisa, né, sobre a instabilidade da riqueza desse mundo, porque tudo que vem pode também vir abaixo, acabar, mas que se coloque em Deus, porque é Deus é que proporciona tudo isso. Se não fosse a vontade de Deus, nós não teríamos o que nós temos. Se não fosse a vontade de Deus, não teríamos o trabalho que nós temos. Se não fosse a vontade de Deus, não teríamos as coisas que parecem ser tão bonitas e legais para nós. E talvez a gente dá tanta importância e louvor até. Mas no fundo, nós temos que nos focar em Deus, porque no final de tudo é Ele que nos proporciona tudo isso que nós temos. E Ele fala, olha, se você quer ser rico, né? Seja rico de boas obras, generoso em dar, novamente, né? Prontos para repartir, porque isso nós vamos, o quê? Está acumulando, aí aqui é Mateus 6:20, acumulando tesouro, sólido fundamento para o futuro. E aí ele coloca uma palavrinha bem interessante ali no final, que eu achei bem legal. Ele fala a fim de se apoderarem da vida eterna. Ou seja, o poder, o poder está exatamente em servir ao reino dos céus. Ao fazer isso, nós nos apoderamos daquilo que é a verdadeira vida, que foi conquistada por Cristo na cruz. Mas a gente, ao mirar essa conquista que ele tem para nós, a gente consegue viver para o céu com muito mais alegria, né? Você pode perceber a vida de um cristão. As coisas dessa vida nos tiram muito do sério, porque é muito instável. Mas quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está focado em nos tesouros celestiais, você pode perceber que a sua alegria é muito maior. Que a hora passa aqui, já é 8h45 e você nem nota. Porque as coisas de Deus, ela tende a nos dar mais alegria, mais emoção, mais ânimo, porque são coisas simples e que dependem unicamente e exclusivamente de um coração que é dependente somente em Deus. Quando nós dependemos em Deus e não tentamos controlar as coisas, ou acumular coisas, ou viver conforme nós achamos, a gente vive de uma maneira muito mais natural, que é a maneira como Deus queria que vivêssemos, permitindo que Ele controle tudo e apenas fazendo a vontade dele. Que é o que está lá em Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso, irmãos. O que o Senhor está nos dizendo aqui é: coloquem meu interesse em primeiro lugar. Trabalhem duro para suprir as necessidades atuais e as necessidades da sua família. Depositem tudo o que passar disso na obra do Senhor e eu cuidarei do futuro de vocês. Eu, eu chamo para uma vida de fé, uma vida de confiança em mim para o suprimento das suas necessidades. Se buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas que te preocupam agora serão providenciadas por mim. É isso que nós estamos. É isso o resumo do que Cristo, se a gente colocasse numa paráfrase,
É isso que ele está querendo nos ensinar através desses versículos todos aqui que nós lemos, né? Desses ensinamentos revolucionários do Senhor Jesus. Amém? Que ele nos abençoe para que vivamos esses ensinos que ele deixou em sua palavra.